Olá, bem-vindo ao canal do Largo e hoje tem o vídeo de número 11 do Largo Responde. São perguntas que vocês, amigos, fazem em relação à minha carreira, em relação a esportes em geral, e eu respondo aqui no canal do Largo para você. Vamos lá então, as perguntas de hoje? Começamos com Marco Aurélio de Recife. Largo, alguma narração teve confusão de jogadores gêmeos? Você confundiu um com outro? Grande abraço para o Marco Aurélio, lá de Recife. Olha, Marco, nunca aconteceu isso numa narração que eu fiz em televisão, mas um fato que aconteceu, assim, que foi realmente, assim, engraçado. Quando eu estava começando minha carreira ainda de jornalista esportivo lá em Curitiba, eu era repórter da Rádio Paraná. E nós cobríamos o Campeonato Paranaense de base, sub-20 na época. E teve um jogo em que eu era repórter na partida entre Colorado, antigo Colorado, hoje na fusão com o Pinheiros virou Paraná Clube, Colorado contra o União Bandeirante, time do interior do Paraná. E o time do Colorado tinha dois jogadores que eram gêmeos idênticos. No primeiro tempo, no finalzinho da primeira etapa, um deles em campo acabou sendo expulso pelo árbitro. O juiz expulsou ele já aos 43, 44. O jogo terminou no seu primeiro tempo e no intervalo, o treinador do Colorado colocou o irmão gêmeo idêntico que estava no banco de reservas no time que voltaria para a segunda etapa. O juizão só ficou de olho, né? Viu ali aquele jogador entrando em campo pensando, puxa vida, eu já mandei esse cara para a rua, tá querendo me enganar, tá querendo me engrupir. O que aconteceu? Ele esperou a bola rolar, apitou, a bola rolou para o segundo tempo e ele chamou o jogador, deu o cartão vermelho para ele e falou assim, meu amigo, já te expulsei no primeiro tempo, você tá fora, você não pode continuar na partida. O que aconteceu? Aí o pessoal do Colorado chiou, logicamente, foram lá chamar o jogador que ele tinha expulsado, né? O irmão gêmeo idêntico daquele que estava em campo, e aí pôde ver que realmente eram dois jogadores muito parecidos, gêmeos idênticos, e o jogo continuou com o que estava no banco de reservas jogando no time do Colorado. Bom, pergunta que vem agora do Saulo Lima de Belo Horizonte. Largo, qual a diferença de narrar um jogo em loco, no estádio antigo, e nas modernas arenas? Abração, Saulo de Belo Horizonte. A diferença é grande, porque nos estádios antigos, normalmente são estádios em que existe uma distância, existe uma distância da cabine de transmissão até o campo de futebol. E muitos deles têm aquela pista de atletismo, né, ao redor. Então, a distância é bastante grande e nos jogos, principalmente à noite, quando a iluminação não é boa, dificulta bastante a narração de uma partida de futebol em loco num estádio assim. E eu cito até alguns estádios assim que eu já tive dificuldades para narrar e que já ouvi muitos amigos também falando que existe uma distância grande, né, da cabine até o gramado, o Estádio do Café em Londrina, o Estádio de Juiz de Fora, Estádio Amigão em Campina Grande. São estádios assim onde realmente existe uma grande distância da cabine até o gramado e prejudica um pouquinho a narração, principalmente se a iluminação não for boa. E as modernas arenas são estádios onde a cabine, né, onde a arquibancada é muito próxima, bem próxima do campo de jogo, então se torna mais tranquilo, mais fácil a narração e até porque a iluminação é bem melhor. Bom, pergunta que vem do Wilson Lopes, o que você acha de ex-jogadores comentando futebol? Wilson, olha, eu não tenho nada contra não, eu acho legal, eu acho bacana quando você tem um comentarista que foi um ex-jogador de futebol, porque ele até ajuda muito numa transmissão, passando toda a experiência que ele tem em campo, né, para quem está acompanhando o jogo. Então eu acho muito legal, muito bacana, não vejo problema nenhum. Tem vários ex-jogadores que foram comentaristas meus, que são comentaristas meus, o Sorin, o Zé Elias, o César Sampaio, o Alex, ou seja, eles e muitos outros, não vejo problema nenhum, acho legal, até porque eles passam toda a experiência que eles tiveram jogando para quem está acompanhando o jogo na televisão. Pergunta que vem agora do Juliano Tagliati, o Juliano perguntando, olá amigo, se você puder dar um conselho para quem quer começar no jornalismo esportivo, qual conselho seria? Olá Juliano, grande abraço. Olha Juliano, um conselho que eu dou para todo mundo que quer seguir a carreira de jornalismo esportivo, de ser um narrador como eu sempre quis e acabei virando felizmente, realizando o meu sonho, é de se esforçar bastante, sabe? É uma coisa assim, que eu acho fundamental, eu falo para todo mundo, que é importante, você vai acompanhar um jogo na televisão, você procura a escalação, você abaixa o volume na televisão e você fica narrando em casa, gravando aquela narração sua. Eu acho muito importante, eu acho fundamental você fazer isso muitas e muitas vezes. Isso vai dar uma bela experiência para você que tem a vontade de ser um narrador de televisão. Felipe Soares dos Santos perguntando, Largo, qual o estádio
que você sonha em conhecer, que você não conhece. Olha, Felipe, um estádio que eu gostaria de conhecer, que eu não conheço, é o Camp Nou, do Barcelona. Eu acho um estádio muito legal, quase 100 mil torcedores de capacidade. É um estádio que eu não conheço ainda e que eu gostaria muito de conhecer. Um estádio que eu conheci, que achei muito legal ter conhecido, foi o antigo Maracanã, para quase 200 mil torcedores. Eu fui em alguns jogos no Maracanã, achei assim muito bacana de ter conhecido o Maracanã, que logicamente hoje já não existe mais. O Pedro Augusto também pergunta qual a seleção mais estranha ou menos conhecida que você já narrou. Eu acho que foi um jogo pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, o jogo de Cabo Verde, país que inclusive estive lá visitando, e que eu narrei um jogo de Cabo Verde pelas eliminatórias africanas. Eu acho que foi assim a seleção mais estranha, diferente, que eu narrei dentro dos canais ESPN. Foi a seleção de Cabo Verde. Wilson Lopes, quantos países você já visitou e qual você não foi e gostaria de ir? E qual o país mais apaixonado por futebol? Bom, Wilson, felizmente, né, graças a Deus eu conheço muitos países. Um país que eu não fui, mas gostaria de conhecer, o Japão. Eu acho assim a cultura japonesa muito legal, a culinária então japonesa sensacional, está entre as minhas preferidas, a culinária japonesa. E você pergunta também qual o país mais apaixonado por futebol. Eu acho que Brasil e Argentina são os países onde os torcedores são mais vibrantes, mais fanáticos. Então, Brasil e Argentina eu colocaria como os torcedores mais apaixonados por futebol. O Carlos Humberto Carioca, qual foi a sua primeira narração de automobilismo numa pista lá nos Estados Unidos? Grande abraço ao Carlos Alberto. Olha, Carlos Alberto, foi uma narração que eu fiz pela Rede Bandeirantes no final dos anos 90, de Indy Race League, né? Depois passou a ser a Fórmula Indy. E a primeira pista que eu visitei, saindo aqui do Brasil, indo para os Estados Unidos, foi de Fort Worth, no Texas, lá pertinho de Dallas. Foi a primeira pista que eu visitei nos Estados Unidos, morando aqui ainda no Brasil e fazendo a corrida pela Rede Bandeirantes de televisão. Fort Worth, o Grande Prêmio do Texas, foi a primeira transmissão que eu fiz para todo o Brasil na época pela Rede Bandeirantes de televisão. Carlos Dias pergunta qual a sensação de narrar handball e de ter as traduções do De Simone, das instruções do técnicos. Olá, Carlos Dias, bela pergunta. De Simone realmente é um figuraço, né? Uma grande figura, é um grande profissional, foi um excelente jogador de handball do Pinheiros, também da seleção brasileira por muitos anos, e como comentarista ele passa para quem está acompanhando toda a sua experiência, toda a sua qualidade, né, como comentarista, e ele faz essas brincadeiras. A gente está transmitindo um jogo, lá um exemplo aí, Alemanha e Macedônia. Então vem o técnico da Macedônia, passa aquele esquema tático, faz aquelas colocações para os seus jogadores, como se posicionar na quadra, logicamente falando da língua dele. O De Simone nem sabe o que ele está falando, mas faz a brincadeira ali, mais ou menos dizendo, né? Ele está falando isso agora, está falando aquilo. Aí a gente faz um jogo da Hungria contra a Itália. Vem o técnico da Hungria para passar também para os seus jogadores observações, o que ele quer na quadra, e o De Simone fica lá na brincadeira, como se estivesse traduzindo ali, né? O que o técnico húngaro ou o técnico italiano estão passando para os seus jogadores, mas é bastante engraçado, é uma figuraça, o Carlos Alberto De Simone, e é muito legal ter ele como comentarista de handball nos canais ESPN. Agradecendo você de todo o Brasil, espero que tenham gostado desse vídeo. Faça sua pergunta nos comentários aqui mesmo, no YouTube, no canal do Largo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!